Paz e graça para você ligado nessa emissora. Como toda sexta-feira nesse horário, com a graça de Deus, iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Hoje, trabalhando uma questão que é seríssima e que todo mundo que já foi afetado de alguma maneira por ela espera que nesse ano, que se iniciou agorinha, né, tudo mude de figura. Estou falando das questões ligadas aos vícios, às drogas, à destruição da vida, da família, da personalidade, muito mais eficiente do que uma bomba, né? As drogas causam um sentimento de derrota e de rendição inimagináveis. E isso é antigo, não é novo. Porém, as soluções também são antigas, porque as novas não têm surtido efeito nenhum, haja vista um assunto que a gente vai abordar aqui também, o crescimento das cracolândias espalhadas pelo país e que parece ninguém tem resposta para elas. Pois muito bem, nos anos 50, 60, lá nos Estados Unidos, um pastor muito caipira, né, chamado Davi, sentiu o chamado de Deus para atuar com as gangues que infestavam Nova York. Ele não era da capital, pelo contrário, ele era do interior. Tanto é que alguém disse para ele voltar para... Quando ele foi para a capital tentar evangelizar os membros de gangues, disseram para ele voltar a ordenhar as vacas dele, né? Mas esse homem chama-se David Wilkerson e ficou mundialmente conhecido pelo livro que ele publicou, né, A Cruz e o Punhal, onde ele descreve as experiências que ele teve com aquela gangue ou com aquelas gangues e como Deus agiu na instituição de casas de recuperação chamadas, por ele mesmo, de Desafio Jovem. Hoje nós temos aqui o fundador do primeiro Desafio Jovem de São Paulo, que é brasileiro, naturalmente, pastor Rogério Silveira, da Igreja Assembleia de Deus. Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Pastor Heber, paz, eu quero desejar um feliz ano novo para o senhor, né, e todos os nossos ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar com vocês neste dia. Muito obrigado pela presença do irmão. O senhor mora aqui no Brasil, mas está sempre lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a sua residência fica... Nós começamos o Desafio Jovem aqui na cidade de São Paulo, né, atendendo a região da Grande São Paulo, em 1994. Já são 31 anos e já tivemos em diferentes áreas da Grande São Paulo. Hoje estamos em Mairiporã, na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 62. Passo lá toda semana. Sim. Em frente ao Graal, viu? É do outro lado. Do outro lado do Graal. Sim, sim. Então, na pista que vai para Belo Horizonte? Não, senhor. Sentido na pista que vem para São Paulo. Descendo para São Paulo, nós estamos ali, já, na verdade, há 31 anos naquele local. Maravilha. Mas ali não é a serra? Descendo a serra, sim. Qualquer hora eu vou lá tomar um cafezinho. Pode ter café no Desafio Jovem? Tem café. Então tá. Agora, as pessoas que têm problema com cigarro, inicialmente nós não aconselhamos o café, tá? Porque o café pode ser um gatilho para acionar o cigarro. Mas no Desafio Jovem, a diferença de outras clínicas e comunidades, pastor, é que nós ensinamos abstinência total, né? Então, tem pessoas que a gente não recomenda o café. Eu vou passar lá qualquer hora dessa, né, para conhecer pessoalmente. E hoje você tem o privilégio de saber o dia a dia de uma casa de recuperação no modelo do Desafio Jovem, que é o modelo mais antigo das propostas evangélicas, pelo menos que eu conheça, né, de recuperação. Começou lá em Nova York, eu visitei, aí depois... o David Wilkerson acabou se fixando em Nova York, formou uma igreja, eu estive lá há quase 20 anos, né? Ele ainda estava vivo, e foi uma experiência bastante marcante. Pois bem, você que nos acompanha pelo YouTube pode fazer suas perguntas, né? A gravação é transmitida em tempo real, mas ela não fica arquivada. Só depois da exibição do programa é que ela vai estar à disposição de todo mundo. Então, quem estiver assistindo agora pode mandar sua pergunta, seu comentário aqui pelas nossas redes sociais, que a gente vai pautar para você.
Vamos lá, vamos fazer a nossa pesquisa de todos os programas. Vamos para a enquete. Você já visitou uma casa de recuperação? Você já visitou? Sim ou não? No final do programa, a gente vai ver a estatística provisória, né? Porque depois da gravação, a pesquisa continua na internet e, por isso, o resultado, quando a gente publica o resultado, é no dia da gravação, obviamente. Mas o resultado já mudou em tempo real lá no computador que você vai verificar lá, tá bem? Vamos lá. Pastor Rogério, por que o senhor se envolveu com o Desafio Jovem? O Desafio Jovem foi algo interessante. Por muitos anos eu estive ajudando outras comunidades, eu tirava pessoas das ruas e levava para outras comunidades, né? E nunca tive a minha casa, porque na minha mente eu particularmente nunca tive problema com drogas e eu achava que eu não era a pessoa capacitada. Uma vez eu estava traduzindo Nick Cruz. O Nick Cruz foi um dos primeiros jovens que passou pelo o programa em 1958, né? E o Nick falou, Rogério, você tem que começar uma casa. Eu falei, Nick, eu não sou usuário, nunca usei e tal. Ele falou, não, Deus tem um chamado na sua vida e você tem que começar uma casa. E eu recebi essa palavra profética e em 1994 nós começamos o trabalho do Desafio Jovem aqui na Grande São Paulo, o senhor entendeu? Então é um chamamento específico para trabalhar com pessoas, com moradores de ruas e dependentes químicos. O Nick Cruz que ele menciona é o personagem principal do livro Foge, Nick, Foge. E o filme também, A Cruz e o Punhal. E o filme, né? A Cruz, aliás, o filmaço, hein? Inclusive, as pessoas que estão nos vendo, pastor, eles podem entrar no YouTube e assistir o filme A Cruz e o Punhal. Talvez tenha algum familiar que está com problema com álcool, com drogas, e é um grande filme para evangelismo, né? É um filme muito antigo, obviamente, mas a mensagem ressoa para os dias de hoje. Existem vários livros do David Wilkerson, o mais famoso é A Cruz e o Punhal. Estimulo todo mundo a ler. Você começa a ler e não para até terminar, porque realmente ele é redigido de uma maneira brilhante, né? E a leitura é extremamente cativante. O Foge, Nick também. Mas tem um livro pouco conhecido do David Wilkerson, que é Depois de A Cruz e o Punhal, aqui em português, né? Em inglês era o Beyond... Então, eles traduziram como Depois da Cruz e o Punhal, onde ele narra como é que foi a experiência de fazer o filme, né? E você vai... Eu não vou dar spoiler, não. Você vai ler. Muito legal, muito interessante. Pastor, quais são os princípios norteadores da Casa de Recuperação do Desafio Jovem? Vamos supor, eu sou um viciado em cocaína. O Desafio Jovem, a diferença, pastor, existem 3 tipos básicos de tratamento, tá? Então, se o familiar que está nos assistindo, você está com um problema, um parente, um filho que está envolvido em drogas, tem 3 formas de solucionar o problema, tá? A primeira forma é se ele aceita uma internação, tá? Então, você vai perguntar, vai conversar com ele, você aceita uma internação? Você quer mudar de vida? Então, se ele falar que sim, então nós vamos recomendar ele para um tratamento voluntário, que é o Desafio Jovem. Nós especializamos no tratamento voluntário. A pessoa tem que querer para ela receber a mudança, né? Nós não vamos entrar em questão teológica, que não é o objetivo, mas a gente poderia falar do livre-arbítrio, você entendeu? Então, você tem que querer para ter a mudança. Então, o Desafio Jovem ele é focado num tratamento voluntário. As pessoas nos procuram porque querem mudar de vida. Agora, tem pessoas que perguntam e eles dizem, mas o meu filho não quer, não aceita, às vezes está se autodestruindo a família. Então, neste caso, tem que ser feita uma internação involuntária, tá? Existem 2 maneiras de ser feita. Ela pode ser involuntária, que vem uma clínica de recuperação, uma clínica que eu digo no sentido clínico, vem um resgate e vai levar o seu familiar de forma obrigada e ele vai ficar literalmente
preso lá, ele não pode sair. Eu recomendo, no máximo 3 meses. Mais do que isso, eu não recomendo involuntário. E depois se sai do involuntário, e eu sugiro que venha para o Desafio Jovem para fazer 6 meses voluntário. Tá? Então, essa é a opção, seria a segunda opção. E a terceira opção é que é a questão judicial, que é compulsório, é uma ordem judicial para levar a pessoa para uma clínica. Tá? E, no meu ponto de vista, o compulsório é parte da solução dos nossos vizinhos aqui da Cracolândia. O senhor entendeu? Porque, então, o Desafio Jovem é voluntário, 100% é voluntário. Então, seria a primeira opção. A primeira opção, porque se a pessoa quer, o resultado é muito mais fácil e vai ser muito melhor, né? Agora, pastor, a gente sabe hoje que quando o Wilkerson escreveu o livro dele, esse era um problema circunscrito à juventude. Hoje há muitos pais de família mergulhados nos vícios. Sim, a dinâmica, pastor, mudou. Em 1994, quando eu comecei a internar gente na cidade de São Paulo, geralmente eram homens maiores de idade e muito associados ao mundo do crime. Tá? Naquela época, a maioria das pessoas que estavam envolvidas com drogas está envolvido com crime. Estou falando há 30 anos atrás, e a maioria das pessoas que nós recebíamos eram maiores de 18 anos. Nós temos unidades do Desafio Jovem que está internando hoje meninos, meninas com 10, 11 anos de idade. Misericórdia, pastor. Então, a dinâmica mudou. A idade hoje abaixou. Tá? Muito. Tem meninas aqui que estão vendendo o corpo por 5, 10 reais para comprar uma pedra de crack. Tá? Então, abaixou. Outra coisa que mudou hoje na sociedade, antigamente a droga ela penetrava mais o mundo do crime e as classes baixas. Nós já internamos no Desafio Jovem médico, advogado, pessoas de classe média alta, ou seja, o problema das drogas, hoje não existe discriminação como havia quando eu comecei há 30 anos atrás. Todas as camadas da sociedade já estão afetadas. Inclusive, você que está assistindo este programa, eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que está envolvido com o vício, talvez até mesmo na sua família hoje você está enfrentando isso. Não existe ninguém que seja imune. Todo mundo está, de alguma forma, conhece alguém ou está diretamente ligado por algum relacionamento com alguém preso nessa escravidão diabólica. E quando nós falamos de vício, pastor, deixar bem claro que no Desafio Jovem nós não tratamos somente de álcool e drogas. Tá? Por exemplo, um dos maiores problemas hoje, neste momento, tá, é o tigrinho. Tá? As pessoas estão pegando dinheiro do Bolsa Família, tá? 600 reais, e pegando esse dinheiro no vício do tigrinho e essas coisas. Isso é demoníaco. O senhor entendeu? Então, tudo isso é vício. Eu já internei pessoa no Desafio Jovem que o vício dele era bingo. O senhor entendeu? Então, ele recebia o salário dele, a esposa tinha que ir no dia que ele recebia o salário para pegar o dinheiro do aluguel e do alimento, porque senão ele torrava tudo. Ia para o bingo e detonava. E quando ele veio para o Desafio Jovem, quando chegava no dia do pagamento, a esposa ia lá da empresa, ele já havia saído antes e torrou o dinheiro todo do mês em bingo. O senhor entendeu? Então, ele foi internado, era o Nelson, me lembro do Nelson, ele foi internado por questão de dependência de bingo. Então, hoje, não somente droga, mas você tem que observar o que seu filho está fazendo online, tá? Porque o vício pode ser também uma dependência online, uma dependência de jogos, são uma série de coisas. Agora, no Desafio Jovem original, o tratamento era pela fé. E o daqui do Brasil, também pela fé? Nós continuamos. A base do Desafio Jovem são 3 colunas principais. Seria a oração, a disciplina e o trabalho. Tá? Então, no Desafio Jovem, no programa Desafio Jovem, o mais importante para nós é a libertação da pessoa.
Tá? Obviamente, existe o problema químico da saúde, tá? Porque dependência química é um negócio muito complicado. Tá? Não é só o foco espiritual. O senhor tem um problema de saúde, o senhor tem um problema psicológico, problema psiquiátrico, são várias áreas. Mas o carro forte do desafio jovem é a palavra de Deus. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no dia que você tiver um encontro real com Deus, você não vai estar mais nessa dependência química. Se nós sairmos aqui do lado do centro de São Paulo, no estúdio, você vai ver várias pessoas que estão caídas na rua, o cachorro está lambendo a boca dele, e homens, senhoras, crianças, e esta pessoa está totalmente fora do plano do Criador. Deus não criou você para estar nessa situação, mas às vezes a pessoa não entende isso, ou o inimigo travou a mente da pessoa. Então, talvez você que está nos ouvindo agora, talvez você é um usuário, você está com problema de dependência química, e você diz, pastor, eu quero parar. Você pode tomar uma decisão agora. No final do programa, nós vamos estar orando, e você pode tomar uma decisão, e necessariamente não tem que ir para uma casa de recuperação. Você pode tomar uma decisão e dizer, Jesus, me ajuda, eu quero ser livre, eu quero mudar de vida, e Deus vai te ajudar. Agora, se você não consegue parar sozinho, então você tem que vir para a rodovia Fernão Dias, quilômetro 62. Aliás, a casa existe para isso, né? Pastor, eu sempre fiquei curioso, porque, assim, na tradução, se não me engano, era a editora Betânia, que publicava A Cruz e o Punhal, o David Wilkerson falava lá, né, que quando ele começou o trabalho lá com os jovens da gangue que se converteram, né, para se libertar e tudo, eles usavam uma expressão que, em português, foi traduzida por agarrar o peru frio, né? O que é isso? Seria quando a pessoa está no uso ativo, pegar ele ali, mas que ele não usou, tá? Ou seja, ele está no meio da parada, que ele parou de usar e vai usar. Então, o peru não está quente, está frio. Então, mas é com a síndrome de abstinência? Antes da síndrome de abstinência, o espaço que existe que a pessoa parou de usar, tá? E ele vai voltar a usar. O peru está frio, ele não está quente, não está no uso. Tá? E essa pergunta que o senhor fez é muito importante, porque eu recebo no meu celular dezenas de perguntas. Tá? E às vezes a pessoa fala, olha, o meu filho ele quer ir, tá? Mas eu gostaria de ir aí visitar tal. Quando ele fala que ele quer ir, é que o peru está frio. É aquele momento. E é muito importante a família estar preparada nesse momento. Você quer ir? Tá, agora. Tá, nós vamos sair agora. Do jeito que está, pega as coisas e vamos. Tem que tomar uma decisão rápida, porque o peru está frio. Porque pode ser que se ele usar esquentar o peru, ele já não quer ir mais. Ele mudou totalmente de ideia. Eu ajudei, né, a internar um pai de família. Nessa circunstância aí, quando a mãe vivia insistindo para que ele se internasse, ele achava que não precisava, até o dia que o casamento dele praticamente estava acabado, e ele tomou a decisão, nesse intervalo, né, sem a influência das drogas, e antes de voltar a tomar. Esse que é o peru frio, né? Exatamente. Eu quero internar. A mãe dele me ligou, nós pegamos ele exatamente como o senhor falou aí. Pegamos ele na casa dele, levamos para a casa de recuperação e ele se recuperou. Tem que ser nessa hora. Sim. O momento da internação é extremamente importante, tá? Porque naquele momento que ele está aceitando, ele não está sob o efeito 100% das drogas. Porque depois que ele está no efeito, a mente dele muda e o corpo somente está pedindo a droga. O senhor entendeu? Eu não lembro agora, mas eu me envolvi uma época com um tipo de casa de recuperação que tinha uma característica. Eles não tinham muros, porque quem quisesse sair podia sair a hora que quisesse, mas não podia voltar, né? O Desafio Jovem é assim também? Sim, nós não temos, legalmente falando, tá? Ninguém pode ficar preso, porque, por exemplo, as leis hoje mudaram totalmente para
as comunidades terapêuticas. Eu já fui presidente do COMAD, que é o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, então existem leis específicas, tá? Então, nenhuma comunidade terapêutica a pessoa pode estar preso lá. Por lei, ele entra e sai a hora que quiser. Só que existem normas, obviamente, tá? Se você vai embora, você não vai voltar assim tão fácil, né? Mas nós temos uma cerca lá, um muro, é só para os animais não escapar. Entendi. Entendeu? Mas a ideia é que na época do Desafio Jovem original, não havia essa... Aliás, não sei, pastor, se convém a gente falar isso. Tem havido um certo rigor na fiscalização dessas clínicas, né? Sim, tem que ter e tem que ser fiscalizado, porque nós temos os extremos. Por exemplo, tem gente aí que se chama clínica, que não é clínica, que não tem documentação e que está prendendo gente forçadamente, tá? Isso está errado, tá? E nós temos outras comunidades que às vezes não existe preparo nenhum e existe somente uma parte espiritual que não atende o indivíduo totalmente. Tá? Então uma comunidade correta, ela tem que ter um psicólogo, ela tem que ter um apoio psiquiátrico, tá? Porque o modelo Desafio Jovem, em 1958, quando começamos, ele era 100% espiritual evangélico, Bíblia somente. Tá? Bíblia somente. Hoje, nós entendemos claramente, a nova geração, que nós usamos a palavra de Deus, a base da nossa fé, tá? Mas também temos um apoio psicológico, temos o apoio psiquiátrico, porque existem casos, pastor, que às vezes o problema é psiquiátrico e não é recomendável para o Desafio Jovem. A pessoa precisa primeiro fazer um tratamento psiquiátrico que envolve muito mais do que dependência química. Como é que é o dia a dia de um Desafio Jovem? Começa aí, descreve para nós. Tá, permita-me usar essa referência. Se a pessoa que estivesse lá, às 6h30 da manhã, vai tocar o sino. Tá? 6h30. 6h30. Isso é de segunda a domingo, tá? De segunda a domingo. No sábado e domingo toca às 7, tá? É um pouquinho mais tarde. 6h30 da manhã você vai tomar café. Você vai levantar, você vai fazer a sua limpeza, higiene. Às 7h30 da manhã, às 7 é servido o café. Você vai tomar o café conosco. Se não tem problema com o cigarro, a gente recomenda um chá. Entendeu? Vai tomar o café, às 7h30 começa um estudo bíblico, que é basicamente uma escola dominical, é um propósito de evangelismo. É para as pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus, existem pessoas que vêm para as nossas casas que não conhecem nada, então nós usamos um programa de 14 lições, nós vamos falar especificamente temas bíblicos tratando de dependência química, tá? São 14 lições. Essas lições estou falando da nossa unidade, na Fernão Dias, vão até umas 9 da manhã, tá? E aí você vai ter algo que a gente chama de laborterapia, tá? Que são as atividades da casa, limpeza. Numa comunidade do Desafio Jovem, então a pessoa que vem cozinha, lava, passa, toda a casa é mantida por si própria. Tá? Isso vai até umas 11h30, 11h40, depois tem um almoço, um período de descanso. Tá? Na parte da tarde, talvez tenha um atendimento psicológico, talvez tenha um atendimento psiquiátrico. No nosso caso, nós temos uma laborterapia, nós temos um apiário, tá? As abelhas produzem mel, tem gente que ajuda no apiário, tem gente que ajuda a cuidar dos animais, tem um projeto da horta, tá? E isso vai até umas 4h30, 4 da tarde, tem um café da tarde, tem um período de descanso e à noite, uma vez por semana, nós temos culto e depois nós temos um programa chamado Celebrando, um programa das igrejas Batista, que começou com o pastor Rick Warren, lá
pastor Rick Warren, que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, e quando eu estava falando das pessoas estarem na calçada, o cachorro lambendo a boca, é que eles não têm propósito. Precisa ler Uma Vida com Propósito. Certo. Então, à noite a gente faz o culto, uma vez por semana tem o culto, e tem também o programa Celebrando, que são baseados nos princípios de Mateus, o senhor entendeu? Sobre entender o propósito de vida. E uma vez por mês as famílias vêm visitar, a família pode vir visitar. Todos os sábados, o acolhido pode receber uma ligação telefônica, a família pode ligar para ele. Ele não pode ligar, né? Ele só pode receber. Em síntese, é isso. Nós dividimos o programa em 2 fases. Os primeiros 4 meses são desintoxicação, tá? E aí, depois do 5º mês, a pessoa já pode ir para casa, já vai começar um período de ressocialização. Nosso programa é um programa de 9 meses. Que legal. Então, você percebe, não é Bíblia o tempo inteiro. Não. Mas tem oração. Sim. Agora, como é que funciona para os não crentes? Tá. A pessoa, quando ela chega no Desafio Jovem, nós não perguntamos a religião, tá? Não importa qual é a sua religião. Tá? E na minha casa, especificamente, nós já tivemos ateu, já tivemos espírita, pessoas de diferente religião. Eles vêm para fazer um tratamento da dependência química. E todas as pessoas que estão ali, de alguma maneira, eles creem em Deus. Nesses 30 anos específicos de ministério, eu nunca internei nenhum ateu na casa. Já teve espírita, já teve católicos, todas as religiões, mas nunca recebi nenhum ateu. Então, todos que vêm creem em Deus. Tá? E nós vamos explicar que a questão não é religião. Tá? Você que está nos ouvindo, você tem a sua religião. Tá? Agora, não importa qual é a sua religião, nós poderíamos ficar aqui toda essa semana desse ano novo falando de religião, mas o problema não é religião. Religião cria problemas, religião divide pessoas. Nós temos problema em Israel, problema no Irã, é religião. Tá? Então, muita gente, todo mundo tem religião, você tem a sua religião, mas a questão não é se você tem a religião, a pergunta é se você tem um relacionamento com Deus. E muitas das pessoas que vêm, inclusive, por exemplo, eu tenho um pastor que está internado agora. Tem um pastor que está internado lá, chegou semana passada. Tá? Então, ele dá aula de religião. Certo? Mas o problema não é religião. Religião todo mundo tem. A pergunta é se você tem um relacionamento com Deus. Porque no momento que você tiver um relacionamento com Deus, você vai entender que Deus te criou para um propósito. E esse propósito não é ser escravo da maconha, do crack, da cocaína. Esse propósito é para ser livre, para viver bem. Então, independente de religião, você precisa ter um relacionamento com Deus, um encontro com Deus. E, basicamente, e eu vou concluir com isso, eu estou quase pregando aqui, o mesmo Deus que você crê é o Deus que eu creio, é o Deus que o pastor Heber crê. Só existe um Deus, criador dos céus e da terra. Então, religião não é o fator tão grande, lá dentro não é. Agora, já aconteceu de alguém cair endemoniado lá? Nós não praticamos exorcismo. Não é eu particularmente, tá? Estou falando uma experiência pessoal, tá? Mas as pessoas vêm possuídas, sim. O senhor entendeu? Mas nós não estamos chamando demônio, conversando com o demônio, esse não é o meu objetivo. Mas nós fazemos uma guerra espiritual constantemente e as pessoas vêm oprimidas, porque elas vêm de um mundo onde o demônio está dominando. Então, toda pessoa que chega, ela vem, de certa maneira, oprimida. Mas não ficamos lá tentando conversar com o demônio, chamar demônio, que esse não é a nossa filosofia, o senhor entendeu? Mas se forçar, pode ser que muita gente pode se manifestar, mas não é o objetivo, tá? A pessoa vai aceitar Jesus,
Tá? O objetivo é que ela aceite Jesus, que ela seja batizada nas águas. Se você entrar no meu Instagram, se você entrar pelo link desafiojovem.org, você vai ver gente sendo batizada pelo Instagram. Então, esse é o objetivo. Aceite Jesus, seja batizado nas águas e seja um discípulo de Jesus Cristo e volte para a sociedade para ser produtivo. Em 9 meses, correndo tudo bem, a pessoa está liberta. Sim. Que beleza. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar essa entrevista, né? Eu tenho que chamar o intervalo. Não esquece de prestigiar os nossos patrocinadores. Um deles tem um curso fantástico para você conhecer a palavra de Deus de maneira muito eficiente. É a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que tem um curso bíblico totalmente remodelado. Se você fez o curso bíblico antigo da AGRADE, se inscreva. Entra no site ou liga lá e você vai se surpreender. Está muito melhor. 3115-0819 em São Paulo, para quem quer falar, isso no horário comercial. Se você tem habilidade com a internet, entra no site agrade.com.br. E aí já aproveita e passa também no site da RIT TV, né? E assim você pode opinar sobre o Vejam Só Entrevista e dar sugestões de quem você gostaria de ver entrevistado ou entrevistando, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. Se você mandar sua fotografia, você concorre à caneca do Vejam Só. O sorteio, né? É só mandar a sua foto ou seu vídeo aí para o Facebook ou para o Instagram e você está concorrendo a uma caneca dessa. Quem não quer esperar o sorteio, vai para o Shopping do Povo, que fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, ali aqui do lado da Praça da República, tem metrô e tudo. A dona Eliana é a gerente do Shopping do Povo, lá ela tem as canecas do Vejam Só e de uma porção de outros programas também, além de um fartíssimo material, Bíblia, livro, indumentária, brinquedo, tem de tudo lá para você se divertir, lá no Shopping do Povo. Muito bom. Quem mandou a foto hoje foi o Dilésio, ele mora lá na Bahia, em Jacobina. Eu estive na Bahia, graças a Deus, esse ano consegui conhecer o estado da Bahia, mas não passei em Jacobina. Cadê o Dilésio? Vamos ver. Aí, Dilésio, Deus abençoe você. Olha, faça que nem ele. Tira a foto agora, enquanto o programa está no ar, e manda para nós, tá bom? Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, lugar maravilhoso, a Leni Oliveira é nossa telespectadora. Ô, Leni, privilégio seu, né? Tá aí morando em Ubatuba. Faz muito tempo que eu não passo por lá. E em Recife, capital de Pernambuco, Marcelo Barbosa é nosso telespectador. Valeu, Marcelão. Grande abraço. Você viu que todo mundo tirou a foto durante a exibição do programa. E isso que é mais bacana ainda, tá bom? O João mandou um comentário para nós. Sou fruto de uma casa de recuperação. Tem bastante testemunho, né, pastor? São milhares e milhares de pessoas, né, desde 1958, que foram alcançados através do Ministério do Desafio Jovem. Neste momento aqui, vamos falar no Brasil, existe mais de 150 unidades do Desafio Jovem, casas que que usam o programa Desafio Jovem, que tem o nome Desafio Jovem, que foram impactados pelo Ministério. O Desafio Jovem hoje está em mais de 100 países do mundo. Que maravilha! Então, são milhares e milhares de pessoas que nós estamos esvaziando o inferno e enchendo os céus. Graças a Deus. Agora, o senhor, vamos supor, vou fazer uma suposição, tá? Vamos supor que o governador de São Paulo esteja assistindo ao programa agora.
E ele é tocado por Deus e ele fala assim, eu quero esse homem para comandar um programa de erradicação da Cracolândia ou das Cracolândias no estado de São Paulo. Ele chama o senhor e fala assim, o senhor tem poder para fazer o que quiser, mas eu quero que as Cracolândias acabem. O que o senhor faria? A primeira coisa, eu diria muito obrigado ao governador Tarcísio, né, pela oportunidade, e se criaria uma equipe. Tá? O problema da Cracolândia é um problema complexo. Quando você fala de dependência química, você está falando de uma doença que ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. Então, não tem cura, cada dia fica pior e, eventualmente, você vai morrer. Tá? Então, a primeira coisa, você tem que entender o que é dependência química. E tem que haver uma política de governo para resolver o problema. Tem que haver uma boa vontade. Tá? Independente do governo, e, obviamente, eu estou respondendo como estivesse trabalhando com o governador Tarcísio, mas eu creio, pastor, que só a igreja, nós resolveríamos esse problema. Só a igreja? Só a igreja. Se houvesse uma dinâmica, uma vontade política por parte da igreja, nós resolveríamos. O senhor entendeu? Bem simples. Primeiro, obviamente, quando eu falo de igreja, eu estou dizendo a igreja a igreja presbiteriana, o concílio, a autoridade, a Assembleia de Deus. Então, número um, vamos na Cracolândia, tá? Tem dois tipos de pessoas que estão na Cracolândia que você tem que fazer essa primeira divisão, tá? Para entender, para solucionar o problema. Porque a Cracolândia, ela não é somente um problema espiritual. Não, é um problema espiritual, mas é também um problema de saúde, é um problema de segurança pública, é um problema de medicina. Então, você tem que tratar cada problema nessa área. Número um, tá? Você divide em duas categorias. Quem é usuário, tá? Quem está ali que é usuário, e quem está no mundo do crime. Os traficantes, os vendedores. Para cada um tem uma solução. Para os usuários, a única solução, não existe outra solução. A única solução é internação. Então, nós vamos começar a internar todo mundo, tá? Que está na Cracolândia. Se está na Cracolândia, você vai ser internado, tá? Com todo respeito ao povo aí dos direitos humanos, eles dizem que não pode pegar essa pessoa à força. Não, legalmente, nós vamos pegar todo mundo e internar. Agora, tem que haver uma participação do Ministério Público. Tá? Então, nós estamos falando hipoteticamente com o governador vai ter que chamar o presidente do Ministério Público, o presidente do Tribunal de Justiça, porque nós não podemos pegar a pessoa e o judiciário mandar soltar. Porque essa é outra loucura. O Supremo Tribunal, o STF, mandou soltar um traficante, ele saiu dando risada. Isso é um absurdo. Se o juiz aí do Supremo Tribunal está nos ouvindo, desculpa, isso está errado. Entendeu? E não foi uma vez só, não. Entende? Então, tem que haver uma decisão, uma vontade política do Ministério Público, do Judiciário, que nós vamos pegar a pessoa à força e vamos colocar num programa involuntário. Tá? Ou, se quiser ir numa boa, vem para o Desafio Jovem, Rodovia Fernão Dias, KM 62. Se não, é involuntário. Todo mundo que é usuário. Tá? Aos traficantes, cadeia, o peso da lei. Tá? Então, eliminar a cadeia que eu digo de vendas. Existem hotéis aqui que é do tráfico. Tá? Existe posto de gasolina que é do tráfico, tem um monte de coisa associado. Então, esse já é um problema de polícia, é um problema de segurança pública que tem que ter pessoas expert, que não sou eu no caso, mas teria que ter uma assessoria para acabar com isso, se cortar. Foi feito isso em Nova York e conseguiu se eliminar. O senhor entendeu? Tolerância zero. Existem outros países que nós temos modelo que podemos seguir.
Tá? Então, internação, tratamento. Tem casos que é psiquiátrico, tem que ir para uma psiquiatria, tem que ser acompanhado por um psiquiatra. E nós temos no estado de São Paulo, no Brasil, nós temos ótimos psiquiatras que são especialistas na área da dependência química. Tá? E, obviamente, um acompanhamento espiritual, porque o ideal é quando a pessoa sai da casa de recuperação, ela tem que ser membro de uma igreja. Por exemplo, a igreja lá em Bragança Paulista. Então, porque o Desafio Jovem ele não é uma igreja, nós não somos igreja, nós fazemos um trabalho para-eclesiástico. Tá? Então, número 1, internação para o usuário, tá? Cadeia para traficante e acabar com todo o sistema que alimenta a Cracolândia. Tá? E isso é possível. E eu faria isso com as igrejas. Obviamente, a gente precisaria de verbas e vontade política dos presidentes de convenção, de concílio, mas vamos dizer, nós temos hoje, eu estou falando da Cracolândia do centro, aproximadamente 1.000 usuários que estão diariamente. Esse número já baixou, antes era mais de 2.000. Nós temos hoje em média de 1.000 usuários que estão usando agora. Nós pegamos aí... Vamos pegar 5 ministérios, 5 denominações, os presbiterianos, a Assembleia de Deus, os Batista, a Igreja Batista faz um programa muito bonito com a Cristolândia. Pegamos 5 denominações, o meu amigo missionário R.R. Soares, a Igreja da Graça também entra, todo mundo entra, e nós vamos pegar cada denominação, os presbiterianos vão internar 200. Tá? A Assembleia de Deus entra com mais 200 e nós fechamos e cada igreja, cada denominação assume 200 pessoas e vamos tratar essas pessoas. Agora, o custo de tudo isso é muito, muito alto. Então, essa é a minha solução. Então, concluindo, é um problema de saúde, é um problema de segurança pública, é um problema espiritual e é um problema também psicossocial. Então, tem que haver gente de todas essas áreas trabalhando em conjunto. Muita gente que, inclusive, já passou por aqui, que fala de dependência química, eles abordam a seguinte questão também. Enquanto o usuário, a pessoa que está doente, está na casa de recuperação, é preciso tratar também dos familiares, porque, às vezes, a doença é causada no lar. Sim. É assim mesmo? Sim, a família... Deixa eu dar um exemplo bem típico, tá? Isso acontece conosco. Nós internamos um rapaz, ele estava muito bem, ele concluiu o programa 9 meses, tudo perfeito, tá? 2 casos específicos. Aí passou-se 1 ou 2 meses, eu liguei para o pai. Geralmente, depois que a pessoa sai, 1 ou 2 meses, eu falo um follow-up. Eu liguei para o pai. Eu falei, como é que está o fulano e tal? Ele falou, pastor, ele teve uma recaída. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não, ele voltou, era problema de álcool, ele voltou a beber e tal. Eu falei, e ele está trabalhando? Como é que está? Ele falou, não, pastor, no dia que ele saiu do Desafio Jovem, eu coloquei ele para ser responsável pelo meu bar. Mas até a dó. Não acredito nisso. O senhor não bateu nele? Não, eu falei para ele, eu falei, olha, talvez eu preciso internar o senhor. Mas, meu Senhor dos altos céus. Então o problema aqui está na família. O filho poderia trabalhar em qualquer lugar, menos cuidar do bar do pai. Agora, deixa eu te dar um caso mais forte, tá? Mesma história. Um rapaz termina o programa e tal. No 8º mês, quando você está conosco, a gente começa a falar onde é que você vai trabalhar, onde é que você vai morar, qual é a igreja que você vai congregar, preparar a pessoa para a saída. Aí esse rapaz falou para mim, pastor, eu não posso ir para casa. Eu falei, mas como que você não pode? Não, eu tenho que ver um lugar, eu não posso ir para casa. E ele relutante. Eu falei, rapaz, mas você tem ideal que você volte para a sua casa e tal? Ele falou, pastor, eu vou falar algo para o senhor. Eu nunca comentei com ninguém, é que na minha casa o meu pai é o traficante e a minha casa é a biqueira. Quem internou foi o pai. Eu não sabia disso, o pai veio visitar. Eu fiquei tão atribulado, eu fiquei tão nervoso. Mas eu liguei para o pai, eu falei, olha, senhor, entende? Hoje, já está no final do tratamento, eu estou sabendo que o senhor que está envolvido com o tráfico.
Eu falei, olha, eu vou dar alta para o seu filho, eu gostaria que no mesmo dia ou no outro dia o senhor venha se internar no Desafio Jovem, porque o seu caso é mais complicado. Então, a família, pastor, muitas vezes a família está mais doente que o dependente químico. Que coisa louca. O senhor entendeu? Então, às vezes, o pai é um alcoólatra, tá? E o filho passa a ser alcoólatra. Tá? Não vamos entrar na questão teológica de beber ou não, não é o objetivo. Tá? Mas tem pessoas que bebem socialmente, elas funcionam socialmente. Tá? E não vamos entrar na questão, a gente é tentado a ir para a área teológica. Mas não é o ponto. O ponto é o seguinte, o dependente químico, ele não pode tomar um golo. Nada. Eu tenho pastores amigos que tomam vinho e não tem problema nenhum. Não estamos aqui condenando. O senhor entendeu? E toma socialmente, sei lá, uma vez por mês, uma vez. Agora, o dependente químico, ele não pode tomar um golo. O senhor entendeu? Eu tinha um senhor que eu internei, ele tomava 5 galões, sabe aqueles galão de 5 litros? Ele tomava 5, ele pegava uma taça, ia 1 galão, 2 galões, e ele só parava no momento que ele caía no chão. Então, por exemplo, você quer parar, você tem que entrar num período de abstinência total, zero, tolerância zero. Você não pode tomar, não pode fumar, não pode beber. Não estamos falando de religião, tá? Senão a gente se atrapalha todo. É saúde. Não, a pessoa fala, pastor, o senhor não fuma porque o senhor não pode. Eu falei, você está louco. Eu posso fumar? Quem disse que eu não posso fumar? Eu vou na padaria aqui, eu compro cigarro. Se eu tiver muito dinheiro, eu compro a cartela, eu compro o caminhão. Quem disse? O cara vai vender. Eu não fumo, não é questão de religião. Tá? Eu não fumo porque eu sou inteligente. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. É isso aí. Agora, a gente está caminhando para o final, pastor. Além do trabalho na casa, eu estou vendo aqui que vocês fazem a prevenção primária. Sim. O que é isso? Prevenção primária, eu faço palestras em escolas, existem empresas que nos chamam, porque hoje, por exemplo, você tem empresa que o funcionário está usando droga e está vendendo droga dentro da empresa. Tá? E se o senhor tem uma empresa, se tem um empresário aqui que tem mais de 100 funcionários, eu digo que o senhor tem alguém dentro da sua empresa usando droga. Entendeu? Então, às vezes, o trabalho de prevenção pode ser feito na empresa, a gente faz palestra para empresas. Igreja, vocês fazem? Senhor? Palestra em igreja? Sim, vamos em culto, eu vou no culto, faço um trabalho sobre conscientização. Então, prevenção nas escolas, a gente faz palestra na escola, tudo que pode prever. Né? Então, a gente é muito forte também na área de prevenção. Que isso é o mais importante, evitar o problema, né? E muitas vezes nós, nas igrejas, nós dormimos em berço esplêndido, né? A gente acha que já está na Nova Jerusalém. E tem outros casos. A família sabe que o filho, a filha está enveredando por um caminho errado, mas não quer expor porque tem vergonha, enfim, depois é tarde, né? Sim. E um dos problemas hoje é que a sociedade, tá? Vamos falar de álcool e cigarro, é uma droga lícita que a sociedade aceitou. Já existe uma tolerância. Eu sou da época, eu viajo desde os 14 anos de avião, e eu me lembro quando as pessoas podiam fumar dentro do avião. Eu sou daquela época, aquilo era um terror para mim. Eu ficava aterrorizado de estar naquela classe que você estava fumando, as pessoas fumando. Graças a Deus, a sociedade evoluiu, que nós já não aceitamos isso, mas a sociedade ainda aceita o álcool e o cigarro, que está tudo bem. Tá? Não está tudo bem. O cigarro e o álcool são drogas lícitas que vai te matar de qualquer maneira. Só vai te matar um pouco mais tarde, mas vai te matar. Então nós temos que tirar isso da mente, que o álcool, que o cigarro não é droga. Não, é droga e vai ter os mesmos efeitos. E eu gostaria de um minuto falar de algo muito importante, pastor, que se a gente está falando de droga, a gente tem que falar do negócio da legalização. Existem pessoas no Brasil... Tá? E que estão em Brasília, que acham que tem que legalizar a maconha. Então, existe um grupo na sociedade que diz, não, é só uma erva, não tem problema nenhum.
Tá, você obviamente, a pessoa que fala isso não estudou, não tem nenhum tipo de conhecimento, tá? Você não sabe o que é THC. Qualquer jovem que tenha menos de 21 anos, escuta isso, se você é adolescente, você está me ouvindo, tá? Qualquer jovem com menos de 21 anos que está usando droga, existe uma grande possibilidade que ele vai ser esquizofrênico. Está comprovado cientificamente. Tá? Então, a última coisa muito importante, tem um grupo no Brasil que diz que pode fazer. Nos Estados Unidos, quando se vai fazer isso, a população tem que votar e autorizar. Então, teve um estado que a população decidiu. Eles votaram, nós vamos legalizar a maconha porque está tudo bem. Tá? Vamos legalizar. Aí todo mundo votou e legalizaram. Passou-se 5 anos exatamente, pastor. Todo mundo que votou, hoje, eles se arrependeram, porque aumentou, estatisticamente comprovado, número de crime, número de doença, despesas na saúde, e hoje, nesse estado, eles querem reverter a lei. O senhor entendeu? Só que é bem mais difícil desfazer uma lei. Então, tirar um direito. Então, você que está falando em termos de legalização, estuda a questão nos Estados Unidos, vai ver a Holanda. A Holanda é um país que legalizou, eles querem retroceder, Portugal. Não, é terrível. Assim como terrível é o relógio. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer bastante ao pastor Rogério Silveira. Ele é o fundador do Desafio Jovem em São Paulo. E os contatos dele foram publicados ao longo da entrevista. Caso você não tenha anotado, não tem problema nenhum, entra nas nossas redes sociais que você vai ter o contato do pastor Rogério Silveira e também como conhecer melhor o trabalho do Desafio Jovem, a Casa de Recuperação. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Você já visitou uma casa de recuperação? Sim, 41%. Mas a maioria não, olha só, a maioria não visitou uma casa de recuperação. Graças a Deus eu estou entre os que já visitaram. É um trabalho que carece tremendamente do apoio em oração e em visitação de todo o povo de Deus, né? Porque como o pastor bem colocou, é a única solução efetiva e real. Aliás, é uma das pouquíssimas coisas que o governo brasileiro reconhece como benéfica o trabalho da igreja evangélica ou da igreja cristã como um todo, mas principalmente da evangélica, na recuperação de pessoas que estão escravizadas pelo vício. Nós, os evangélicos, temos a menor taxa de reincidência entre os libertos. Isso quem fala é o Ministério da Saúde, né? Sim, uma casa, está comprovado cientificamente que a pessoa que passa por um programa evangélico, o índice de resultado é muito maior. 70% das pessoas que completam o nosso programa nunca mais voltam a usar. 70%. Na clínica particular, com toda a tecnologia, eles estão em torno de 20% a 25%. Tá vendo? Muito bem. Muito obrigado, pastor. Obrigado a você. Um ótimo ano, né, de 2025. E, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos juntos. Até lá.